Um campo de aviação militar é um alvo extremamente vulnerável. Dezenas de aeronaves caras concentradas em uma área relativamente pequena são um alvo ideal para um míssil inimigo ou ataque de artilharia. Como um exército moderno protege essas instalações? O primeiro nível de defesa é a dispersão e a cobertura. As bases aéreas modernas constroem abrigos fortificados para aeronaves, hangares de concreto duráveis que podem resistir ao impacto direto de um projétil de artilharia ou aos estilhaços de uma explosão de foguete próxima. Sempre que possível, as aeronaves ficam dispersas pela base em vez de concentradas num só local, reduzindo a eficácia de um único ataque. O segundo nível são os sistemas de alerta precoce. Os radares que monitoram o espaço aéreo ao redor da base podem detectar de longe um míssil balístico ou de cruzeiro, dando ao pessoal tempo para se proteger, se possível, enviar a aeronave antes do impacto. O terceiro nível é a defesa ativa contra mísseis. Sistemas de curto alcance, como o sistema Patriot para interceptar alvos balísticos e aerodinâmicos a médio alcance, ou sistemas de defesa pontual, como o TS-RAM, Counter Rocket Artillery Mortar, projetados especificamente para interceptar foguetes não guiados, projéteis de artilharia e minas de morteiro muito perto. Sistemas que usam canhões automáticos de disparo rápido para destruir fisicamente a munição que chega no ar. O quarto nível é a interferência ativa e o engano. Posições falsas são maquetes de aeronaves, infláveis ou feitas de materiais baratos, colocadas em locais visíveis ao reconhecimento de radar e satélite, destinadas a desviar alguns dos ataques do inimigo para alvos vazios, mantendo ileso o equipamento real. O quinto nível é a dispersão do próprio conceito base. A já mencionada doutrina do Agile Combat Employment da Força Aérea do GEO envolve o uso de muitos locais pequenos e temporários em vez de várias grandes bases fixas, o que complica significativamente a tarefa do inimigo de realizar um ataque massivo e eficaz. É difícil destruir aeronaves se elas estiverem dispersas por dezenas de pontos imperceptíveis entre os quais as aeronaves estão em constante movimento. Finalmente, proteção passiva do pessoal, abrigos, bunkers, colocação distribuída de infraestruturas de base críticas para que um único ataque bem-sucedido não possa destruir simultaneamente a pista, os depósitos de combustível, o centro de controle e os alojamentos do pessoal. Nenhuma destas medidas por si só proporciona 100% de proteção. Mas, em conjunto, dispersão, cobertura, alerta precoce, interseção ativa e engano, aumentam significativamente a capacidade de sobrevivência de uma base aérea, mesmo sob a ameaça de um ataque massivo de mísseis, que nos conflitos modernos se tornou uma das principais ameaças à força aérea de qualquer país. F-15, 2 motores. Efésios 16, 1. ET-22, 2. F-35, 1. A diferença não é acidental. Por trás disso está toda uma filosofia de design de caça onde confiabilidade, custo e desempenho de voo colidem. Vamos começar com o argumento óbvio a favor de 2 motores, a redundância. Se o motor falhar no oceano ou em território inimigo, o segundo permitirá que você voe para uma zona segura. Isto é crítico para a aviação baseada em porta-aviões, onde um pouso forçado na água quando um único motor falha significa uma perda quase garantida da aeronave e, muitas vezes, do piloto. É por isso que a maioria dos caças baseados em porta-aviões são bimotores. F-14 Tomcat, F-18 Hornet, ambos bimotores. A Marinha do GEOA fundamentalmente não quer arriscar um único motor acima da água. Mas o projeto monomotor tem vantagens significativas. Menos peso, o motor é mais leve que a infraestrutura para 2. Menor consumo de combustível com o mesmo impulso. Custos de manutenção mais baixos, você precisa manter um conjunto de sistemas, não 2. Menos volume de fuselagem alocado para a usina significa mais espaço para combustível, equipamentos e armas. O F-16 foi originalmente projetado como um caça de superioridade aérea leve, barato e manobrável, o conceito de máfia de caça do Pentágono na década de 1970. Um poderoso motor Pratt & Whitney FSTO fornecia uma relação empuxo-peso de mais de 1, ou seja, o avião poderia literalmente acelerar verticalmente para cima. As estatísticas de confiabilidade dos motores turbojato modernos melhoraram significativamente desde os anos 60 e 70, quando se formou uma tendência em favor dos 2 motores. A taxa de falhas por hora de voo para motores modernos é muito menor do que há meio século.
É por isso que o Pentágono decidiu por um monomotor F-35, mesmo para a versão baseada em convés, o que seria impensável nos anos 60. No entanto, o projeto bimotor continua sendo o padrão para caças pesados e de superioridade aérea de longo alcance, o F-15 e o F-22. Não apenas a confiabilidade é importante aqui, mas também o empuxo total. Para atingir taxas extremas de aceleração e subida, o motor simplesmente não é fisicamente suficiente. A escolha entre um ou dois motores é sempre uma escolha entre custo de propriedade e margem de segurança. Não existe uma resposta correta universal, existem apenas compromissos diferentes para tarefas diferentes. Numa batalha aérea sobre uma área com dezenas de aeronaves, amigas e estrangeiras, uma das principais questões é: como entender quem é quem antes de apertar o botão de lançamento do míssil? Um erro aqui significa um ataque contra o próprio povo, o que é chamado de fogo amigo na linguagem militar. O sistema que resolve este problema é o IFF, Identification Friend ou RFOI, Identificação de Amigo ou Inimigo. O princípio de funcionamento é baseado na solicitação-resposta do radar. Uma estação terrestre ou aeronave com sistema IFF envia um sinal de solicitação de rádio codificado em direção ao alvo detectado. Se o alvo for uma aeronave própria, equipada com o transponder apropriado, ele responde automaticamente com um sinal codificado em uma determinada frequência. A resposta contém informações: confirmação de propriedade, às vezes número da cauda, altitude, velocidade. Se não houver resposta alguma, este é um sinal alarmante, mas não uma prova definitiva de hostilidade. Poderia haver uma falha de equipamento, poderia haver um desligamento deliberado do transponder stealth pela própria aeronave em uma missão de reconhecimento. É por isso que a mera falta de resposta do IFF não é suficiente para tomar a decisão de atacar. A versão moderna do sistema, Modo 5, funciona com códigos criptografados e em constante mudança. Isto é fundamental porque as versões mais antigas do sistema, Modo 3 e 4, corriam o risco de serem adulteradas. Se o inimigo obtivesse acesso a equipamentos ou códigos através de veículos capturados, ele poderia, teoricamente, fazer com que suas aeronaves parecessem amigáveis aos sistemas de identificação legados. Modo criptograficamente seguro: 5 códigos mudam em uma programação sincronizada entre todas as forças amigas e praticamente eliminam a possibilidade de adulteração sem acesso às chaves de criptografia privadas reais. Mas o sistema não é perfeito. Os infames incidentes de fogo amigo na história da aviação militar, incluindo as tragédias sobre o Iraque nas décadas de 90 e 2000, ocorreram frequentemente não devido ao fracasso da tecnologia IFF como tal, mas devido ao fator humano, interpretação incorreta dos dados, o stress da situação de combate, dificuldades técnicas temporárias ao trabalhar numa coligação com diferentes tipos de equipamento dos aliados. É por isso que a doutrina moderna requer uma combinação de várias fontes de confirmação, não apenas o sinal IFF, mas também contacto visual sempre que possível, dados do AUX, coordenação através de comunicações de voz com controladores de combate aéreo. A tecnologia reduz o risco, mas a decisão final cabe sempre à pessoa, que deve reunir diversas fontes de informações incompletas e às vezes contraditórias em questão de segundos. Antes que o motor a jato militar possa ser usado em uma aeronave de combate, ele passa por testes que são comparáveis em duração e custo ao desenvolvimento da própria aeronave. Porque isso leva anos e o que exatamente está sendo testado há tanto tempo? O primeiro é o teste de recursos. O motor é instalado em uma bancada de testes especial e funciona por milhares de horas seguidas, simulando todo o ciclo de vida da operação, modos de decolagem, voo de cruzeiro, pós-combustão, modos de pouso e assim por diante em círculo. Os engenheiros monitoram os menores sinais de fadiga do metal, microfissuras e desgaste das pás da turbina. É dada especial atenção aos ciclos térmicos, ciclos repetidos de aquecimento e resfriamento. Cada decolagem com pós-combustão aquece a turbina a temperaturas acima de 1300 graus Celsius, cada pouso e desligamento do motor provoca resfriamento. O metal se expande e contrai milhares de vezes ao longo do ciclo de vida de um motor, e são esses ciclos, e não a temperatura absoluta em si, que mais frequentemente causam falhas por fadiga. O segundo são os testes de ingestão de objetos estranhos. Um canhão especial atira carcaças de frango em um motor em funcionamento, simulando uma colisão com pássaros em diferentes velocidades e altitudes. Isso não é uma piada nem um exagero,
uma colisão com um pássaro em velocidade de decolagem pode danificar o motor e, em aeródromos militares, especialmente perto da costa, os pássaros são uma ameaça real e frequente. O motor também é testado quanto à ingestão de gelo, areia e até mesmo pequenos objetos metálicos estranhos, para entender em que condições o compressor e a turbina permanecem operacionais e em que condições ocorre uma falha catastrófica. Terceiro, testes em temperaturas extremas. O motor deve dar partida e operar de forma igualmente confiável a menos 40 graus nas bases do Ártico e a mais 50 nas condições desérticas do Oriente Médio. Cada um desses regimes de temperatura requer um ciclo de teste separado, pois a viscosidade do óleo, o comportamento das vedações, as folgas térmicas entre as peças, tudo isso muda dependendo da temperatura. Quarto, testes em bancadas de grande altitude, simulando o ar rarefeito de grandes altitudes, onde há menos oxigênio para combustão e as condições de resfriamento são completamente diferentes das do nível do mar. A duração total do ciclo completo de testes de qualificação de um novo motor de aeronave militar é de 5 a 10 anos. E mesmo depois de colocado em serviço, o motor continua sendo monitorado durante todo o seu funcionamento, cada hora de voo é registrada, os dados são analisados, caso sejam detectados desvios, são emitidas diretrizes para verificações adicionais de toda a frota. O motor é o componente mais pesado e crítico de uma aeronave de combate. É por isso que seus testes não poupam tempo nem dinheiro. Um caça partindo de um porta-aviões ou de uma base remota tem um suprimento limitado de combustível e munição. Numa campanha prolongada, como no Afeganistão, as aeronaves não podem regressar constantemente à base principal, a milhares de quilómetros de distância. É aqui que o conceito de ponto de armamento e reabastecimento avançado, ou FARP, abreviadamente, entra em ação. É uma área temporária, muitas vezes minimalista, por vezes apenas um pedaço de terreno desmatado ou uma pista curta, onde helicópteros e alguns tipos de aviões podem aterrar, reabastecer e descolar novamente numa questão de minutos. Este conceito é usado especialmente ativamente para helicópteros de ataque como o Apache. Numa operação de combate, um helicóptero pode trabalhar num alvo, gastando mísseis e projéteis para um canhão, e em vez de um longo voo até à base principal, aterrar numa FARP próxima, reabastecer e rearmar em 15 a 20 minutos, e depois regressar à zona de combate. Logisticamente esta é uma tarefa extremamente difícil. O combustível e as munições devem ser entregues antecipadamente em tal local, muitas vezes por helicópteros de abastecimento ou aeronaves de transporte pesado S-133, capazes de pousar em pistas não pavimentadas. O pessoal das FARP é uma pequena equipa especialmente treinada que opera em ambientes de alto risco, muitas vezes nas proximidades de uma zona de combate, sem fortificações capitais e com proteção mínima. A velocidade da operação é crítica por dois motivos. Em primeiro lugar, tático. Quanto mais rápido o helicóptero retornar à batalha, mais eficaz será o apoio das tropas terrestres. Em segundo lugar, a segurança do próprio local. O acúmulo de combustível, munições e helicópteros estacionados no solo é um alvo extremamente atraente para o inimigo, e minimizar o tempo que o equipamento passa no solo reduz esse risco. Os exércitos modernos estão desenvolvendo o conceito de operações dispersas, Agile Combat Implement na terminologia da Força Aérea dos EUA, onde, em vez de várias bases grandes, bem protegidas, mas facilmente detectáveis, são usados muitos locais pequenos, temporários e difíceis de detectar, entre os quais aeronaves e pessoal se movem constantemente. Isto complica enormemente a tarefa do inimigo de lançar um ataque massivo à infraestrutura da aviação. Se existem centenas de bases e elas estão em constante mudança, torna-se quase impossível destruir a aviação com um ataque. As FARP são uma parte invisível mas vital da guerra aérea moderna. A traseira, movida o mais próximo possível da frente. Muitos treinadores de combate e algumas aeronaves de combate possuem duas cabines localizadas uma atrás da outra, cada uma com um conjunto completo de controles. Porque duplicar os controles de uma aeronave de combate, aumentando seu peso, custo e reduzindo as características de voo. A primeira e principal razão é o treinamento de pilotos. Antes de um aluno assumir os controles de um caça supersônico sozinho pela primeira vez, ele deve registrar dezenas, muitas vezes centenas de horas de voo sob a supervisão de um instrutor experiente que fica sentado em uma segunda cabine com controles totalmente redundantes. O instrutor pode assumir o controle a qualquer momento se o cadete cometer um erro perigoso.
Treinadores de combate como o T-38 Talon ou o mais moderno T-7 Redhawk são projetados especificamente para esse propósito. A cabine traseira do instrutor está localizada um pouco mais alta que a dianteira para fornecer boa visibilidade e controle sobre as ações do estagiário. A segunda razão é a especialização tática em veículos de combate de 2 lugares. Por exemplo, o F-15 Strike Eagle ou o F-8F Super Hornet na versão de 2 lugares é o tripulante de retaguarda, o operador de armas, responsável por gerenciar sistemas complexos de mira, trabalhar com armas de precisão, coordenar com as forças terrestres, liberando o piloto de parte da carga cognitiva e permitindo que ele se concentre na pilotagem e na consciência situacional geral. Em missões de ataque complexas, especialmente à noite, como ao tempo, ao trabalhar com vários tipos de armas simultaneamente, a distribuição de tarefas entre 2 tripulantes melhora significativamente a eficiência e a segurança da missão em comparação com uma opção de assento único. A terceira razão é a especificidade de alguns tipos de aeronaves, como as aeronaves de guerra eletrónica ou de reconhecimento, onde o segundo e até o terceiro tripulante controlam equipamentos especializados que requerem atenção constante e não estão diretamente relacionados à pilotagem. Mas o design de 2 assentos também tem desvantagens óbvias para caças puramente de combate. O peso adicional da segunda cabine, do assento estável e dos sistemas de suporte de vida é de várias centenas de quilogramas, que não transportam armas nem combustível. A resistência adicional do ar proveniente da fuselagem ampliada reduz a capacidade de manobra e a velocidade. É por isso que a maioria dos caças modernos de superioridade aérea pura, como o F-22, existem exclusivamente em uma versão monoposto. A prioridade aqui é o máximo desempenho de voo, e não a distribuição da carga de trabalho entre os tripulantes. A escolha entre 1 ou 2 tripulantes é outra compensação clássica da aviação militar, onde ganhar um quase sempre significa perder o outro. Um míssil é disparado contra sua aeronave do solo ou de outra aeronave. Você tem apenas alguns segundos para reagir. Como um caça-jato moderno sabe que acabou de ser alvejado. A primeira linha de detecção é o aviso de exposição ao radar, sistema RWR, receptor de aviso de radar. Antenas especiais localizadas ao redor do perímetro da aeronave examinam constantemente as ondas aéreas em busca de sinais de radar direcionados à aeronave. O sistema analisa a natureza do sinal, sua frequência, modo de varredura, intensidade, e determina não apenas o fato da exposição, mas também o tipo de radar que o criou e, muitas vezes, o tipo específico de ameaça que esse radar atende. Particularmente importante é a diferença entre a varredura usual do radar de busca, quando o feixe simplesmente passa pela aeronave como parte de uma visão geral do espaço, e o modo de rastreamento de alvo, quando o radar está fixo em sua aeronave e está se preparando para emitir a designação de alvo para o lançamento de um míssil. O sistema RWR fornece ao piloto um sinal sonoro e visual de intensidade variável dependendo da gravidade da ameaça, desde um simples aviso até um alerta de lançamento imediato. A segunda linha é detectar o próprio fato do lançamento de um míssil. Os modernos sistemas de alerta de mísseis, MWS, Missile Warning System, usam uma combinação de sensores. Sensores ultravioleta registram um flash característico de um motor de foguete no momento do lançamento, difere da radiação de fundo do ambiente por um espectro específico que é difícil de confundir com qualquer outra coisa na natureza. Sensores infravermelhos rastreiam o voo do foguete ao longo de sua trilha de jato. Sensores de radar que alertam sobre a aproximação de um míssil operam no estágio final. Eles detectam diretamente um objeto que se aproxima por seu sinal refletido e calculam o tempo até o acerto esperado. Assim que uma ameaça é detectada, o sistema inicia contramedidas automaticamente ou sob o comando do piloto. Podem ser iscas de calor disparadas por mísseis guiados por infravermelho, palhas, tiras finas de material metalizado que criam falsos alvos de radar para mísseis guiados por radar ou contramedidas eletrônicas ativas que interferem diretamente na cabeça de um míssil de ataque. Alguns sistemas modernos são capazes de realizar automaticamente uma manobra evasiva sem intervenção do piloto no momento mais crítico, quando o tempo de reação humana pode ser muito longo. Esta é uma decisão controversa do ponto de vista doutrinário. Até que ponto é permitido permitir que um computador assuma o controle de uma aeronave em situação de combate, mas do ponto de vista da física, às vezes a contagem desce para décimos de segundo, onde a reação humana objetivamente perde para a automação. Toda esta cadeia de detecção e resposta deve ser concluída em segundos, às vezes até mais rápido.
A diferença entre sobrevivência e morte no combate aéreo moderno é muitas vezes medida não pela habilidade tática, mas pela velocidade da eletrónica. Dê uma olhada nas asas e na fuselagem de um caça-jato, você verá muitos pontos de fixação nos quais estão suspensos mísseis, bombas, tanques de combustível e contêineres com equipamentos especiais. Seu número e localização estão longe de ser um acidente, mas são o resultado de cálculos complexos que equilibram poder de fogo, aerodinâmica e furtividade. Cada ponto de suspensão é um compromisso. Por um lado, mais pontos significam mais armas, mais flexibilidade na escolha do tipo de munição para uma missão específica. Por outro lado, cada suspensão externa cria arrasto aerodinâmico, reduz a velocidade e o alcance de voo e também, o que é crítico para os caças modernos, aumenta significativamente a assinatura de radar da aeronave. É por isso que aeronaves furtivas, como o F-22 e o F-35, têm um conceito fundamentalmente diferente, compartimentos internos de armas. Em vez de pendurar mísseis externamente em postes, onde criam reflexos brilhantes de radar, a aeronave carrega a munição principal dentro de compartimentos especiais na fuselagem, completamente fechados ao radar externo por portas aerodinâmicas. Isto reduz radicalmente a assinatura do radar, mas ao mesmo tempo limita drasticamente o número de armas que podem ser transportadas. O F-22 carrega apenas 6 mísseis ARAR em seus compartimentos internos, significativamente menos do que os caças mais antigos de quarta geração poderiam transportar externamente. É por isso que existe o conceito de configuração furtiva versus configuração de carga máxima. Em missões onde a furtividade é crítica, por exemplo, durante o primeiro avanço de um denso sistema de defesa aérea inimigo, a aeronave voa com uma carga puramente interna, sacrificando o número de armas em prol da furtividade. Em missões onde a superioridade aérea já foi alcançada e a ameaça de detecção de radar é menos crítica, o mesmo F-35 pode adicionalmente pendurar armas em pontos externos, aumentando significativamente a carga de combate, mas ao mesmo tempo perdendo a maior parte da vantagem furtiva. A localização dos Ardoins também é cuidadosamente pensada do ponto de vista do equilíbrio da aeronave. A distribuição simétrica de massa é crítica para estabilidade e controlabilidade. Uma suspensão assimétrica, por exemplo, quando um míssil é perdido em combate e outro não, pode criar uma rotação perceptível que o piloto tem que compensar manualmente ou através do sistema de controle automático. O número e a localização dos Ardoins é uma solução congelada em metal para todo um conjunto de compensações entre poder de fogo, furtividade e desempenho que os engenheiros ajustam ao longo do processo de projeto da aeronave. Antes de um novo míssil, bomba ou sistema de armas entrar em uma aeronave de combate real e ser usado em um conflito real, ele passa por um caminho de teste longo e fechado ao máximo, de olhares indiscretos em campos de testes especializados. Um dos lugares mais famosos é a base aérea de Edwards, no deserto da Califórnia, bem como a base aérea de Nellis, em Nevada, onde está localizado o famoso local de testes e centro de treinamento Red Flag. O teste de novas armas ocorre em vários estágios estritamente sequenciais. O primeiro são os testes de bancada, onde os componentes individuais do sistema são testados em condições de laboratório, sem um voo real eletrônicos, fusíveis e sistemas de orientação são testados quanto à confiabilidade, resistência à vibração, interferência eletromagnética e temperaturas extremas. A segunda etapa é o transporte cativo, fuga cativa. O míssil ou bomba fica fisicamente suspenso na aeronave e voa, mas não está separado do porta-aviões. Isso permite verificar como as condições reais de voo, vibrações, sobrecargas, fluxos aerodinâmicos, afetam o funcionamento da eletrônica do produto, sem arriscar munições caras. A terceira etapa consiste em lançamentos reais contra alvos no campo de treinamento. Aqui, pela primeira vez, o ciclo completo de operação da arma é testado, desde a separação do porta-aviões até o acerto no alvo. Os alvos variam desde simples estruturas rebocadas até simulações complexas e altamente realistas de equipamento militar inimigo real, por vezes até utilizando equipamento militar desativado como alvos reais. A quarta etapa são os testes em condições o mais próximas possível das de combate, com o uso de contramedidas eletrónicas, simulando um denso sistema de defesa aérea, funcionando como parte de um grupo de aeronaves, e não de um único porta-aviões. É neste campo de treinamento que são testados os cenários mais realistas para o uso de armas, incluindo condições de forte interferência, clima adverso e período noturno.
Cada etapa gera uma enorme quantidade de dados que são cuidadosamente analisados por engenheiros e especialistas militares. Qualquer desvio das características calculadas, uma falha eletrónica, torna-se objeto de uma investigação detalhada, se necessário, de modificação do projeto, seguida de uma repetição do ciclo de teste. O ciclo completo de testes de uma nova arma de aeronave, desde o conceito até a adoção, normalmente leva de 5 a 15 anos, dependendo da complexidade do sistema. É longo, caro e requer muita paciência. Mas a alternativa, enviar armas não testadas para a guerra, corre o risco de fracassar no momento em que vidas estão em risco. A lógica dita que uma aeronave militar deve ser o mais rápida possível. Atingiu o alvo mais rápido, fugiu do perigo mais rápido, alcançou o inimigo mais rápido. Mas há toda uma classe de aeronaves militares para as quais a baixa velocidade não é uma desvantagem, mas uma característica de projeto deliberada e crítica. Tomemos, por exemplo, uma aeronave de apoio aéreo aproximado, como já mencionada, 10, ou helicópteros de ataque. Sua tarefa não é alcançar um caça inimigo em combate aéreo, mas atingir com precisão e eficácia um alvo terrestre, muitas vezes localizado próximo de suas próprias tropas. Isto requer tempo para identificar visualmente o alvo, tempo para mirar, tempo para distinguir o amigo do inimigo no terreno, no caos do combate moderno. A uma velocidade de 1000 km/h, o piloto tem uma fração de segundo para tomar uma decisão enquanto sobrevoa uma zona de guerra. A uma velocidade de 500 a 700 km/h, o tempo para analisar a situação aumenta significativamente. Além disso, baixa velocidade significa melhor manobrabilidade em baixas altitudes e a capacidade de fazer curvas mais fechadas para reentrar em um alvo enquanto permanece dentro de uma área de combate relativamente pequena. Aeronaves de reconhecimento e patrulha são outro exemplo de velocidade deliberadamente baixa. Uma aeronave de guerra antissubmarina, como o P-8 Poseidon, ou a já mencionada aeronave de reconhecimento RS-135, é projetada para longas patrulhas em velocidade econômica, e não para movimentos rápidos. Sua tarefa é passar horas em determinada área, ouvindo, observando, analisando. Aqui, o alcance e a duração do voo são mais importantes que a velocidade. Há também um aspecto mais sutil, reabastecimento no ar e coordenação com equipamentos mais lentos. O avião-tanque deve voar a uma velocidade confortável para a aeronave que está sendo reabastecida, o que muitas vezes significa uma velocidade significativamente menor do que a máxima possível para o próprio avião-tanque. Finalmente, drones de vigilância como o Mk9 Reaper voam intencionalmente de forma lenta e econômica porque seu trabalho é pairar sobre um único ponto durante horas rastreando um alvo, em vez de se mover rapidamente de um ponto ao outro. Sua velocidade é comparável à velocidade de uma pequena aeronave a pistão do século passado, mas sua eficácia é determinada não pela velocidade, mas pela duração do voo e pela qualidade da observação. A velocidade na aviação militar é um recurso gasto em uma tarefa específica. Às vezes, uma tarefa requer velocidade máxima. E às vezes, exatamente o oposto. Quinta parte. 50 blocos no total. Vimos algo que raramente chega às manchetes, não os aviões em si, mas a lógica das decisões que estão por trás de cada rebite, de cada sistema, de cada compromisso. A aviação militar não é uma coleção de máquinas impressionantes. Este é o resultado de um diálogo contínuo entre o que se deseja obter e o que a física, o orçamento e as capacidades humanas permitem. E este diálogo continua agora mesmo, em gabinetes de design e locais de teste fechados, cujos resultados veremos apenas nos próximos anos.